e no vídeo de hoje eu vou te contar o segredo dos meus pacientes para eles terem tanto sucesso, o que a gente faz, qual é a estratégia por trás disso. Espero muito que gostem e vão pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harmel, então aqui no canal tem playlist do Me Conta Nutri, eu vou deixar nos cards. E eu sou nutricionista com mais de 7 anos de prática clínica, mais aí de 1.500 pacientes atendidos, estamos chegando nos 2.000. E com vários cases de sucesso, vários pacientes com resultados incríveis. Até fiz um vídeo aqui contando o resultado do meu paciente que perdeu 52 quilos. Quem tiver interesse eu vou deixar aqui nos cards, sem bariátrica, tá? E eu escuto isso tanto de colegas, quanto de pacientes, quanto de pessoas. Eu falo assim, mas as pessoas conseguem seguir a tua dieta e qual que é o segredo? Ou eu escuto isso quando o paciente sai do consultório, né? Ele termina e fala assim, nossa, Nutri, olha só, eu vou conseguir fazer. Ou depois que faz, olha, eu fiz tentei tantas vezes e contigo eu consegui. E daí, vamos ao nosso segredo. Eu acho engraçado falar o meu segredo, porque parece que é uma coisa muito incrível, assim, e muito, tipo, guardada a 7 chaves e tal, e é uma coisa muito simples. Eu sempre gostei de levar muito em consideração os sentimentos que o paciente passa. Então, antes lá, bem quando eu saí da faculdade, eu comecei a atender, eu nunca fui aquela pessoa, eu lembro que o pessoal às vezes tinha medo de voltar, achava que eu ia brigar, e eu nunca briguei com o paciente. E daí até o paciente falou assim, mas você não sente necessidade, às vezes, de dar uma dura, a pessoa, a gente não precisa, às vezes, de uma puxada de orelha. E eu gosto, e o que eu faço, é de responsabilizar o paciente. É ele entender que tudo que ele faz vai ter uma consequência. Isso pode ser boa ou isso pode ser ruim. Ao mesmo tempo, eu também levo em consideração a vida dele para montar um dia alimentar, para montar uma dieta. Eu sempre falo para os pacientes que não adianta eu fazer um dia alimentar muito lindo e que o paciente não consegue seguir. Então eu preciso conhecer a rotina dele, e essa é a maior parte da minha consulta, eu perguntar a rotina, as dificuldades, os horários, se pode comer esse horário, se não pode, se tem fome aqui, se tem fome lá, se aqui tá enjoado, se aqui consegue comer. E eu monto um plano alimentar junto com o paciente, né? Então, tanto nas minhas consultas online, que se você tiver interesse, tem as informações aqui embaixo, tanto de informação quanto link para agendamento. Tanto na consulta online quanto na consulta presencial, eu sento e pergunto, o que tu acha de café da manhã? Dá pra ser tal e tal e tal coisa? Seria bom isso, 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 isso. Eu oriento, eu pergunto, eu ajeito, eu ajusto alguma coisa com o paciente. Às vezes não é o alimento que eu consideraria perfeito para essa refeição, mas é o que o paciente consegue fazer. Aí não adianta colocar um perfeito que ele não consegue, porque não vai ser feito, e se não for efetivo, se ele não conseguir fazer, não vai ter resultado. Então eu sempre falo que tem que encontrar ele no caminho do caminho. Eu vou até um pedaço, ele vai até um pedaço, a gente se encontra. E é com gentileza. Inclusive até, estava conversando com meu marido esses dias, ele está lendo um livro sobre hábitos, estava falando sobre como as pessoas têm mais facilidade em fazer as coisas quando elas são tratadas com gentileza. E isso sempre foi uma regra de ouro no meu consultório, eu nunca briguei com o paciente. Quando ele traz um resultado negativo e que ele vai falando, às vezes ele quer culpar, a família faz comida gostosa, mas teve muito aniversário, mas não sei o quê. Eu gosto de explicar para eles que assim, é óbvio que a gente vai querer comer as coisas quando são gostosas, a gente vai ver, mas vai mandar a quantidade de coisa que a gente for comer, ou as escolhas que a gente faz nesse momento. Alguns pacientes querem ficar se compensando, sabe? Então, tipo, vai no aniversário, daí fica em jejum depois, isso também não é legal, oriento eles também. Mas às vezes o paciente fala assim, eu não consegui fazer porque eu não tenho tempo. Tempo é prioridade. Então eu vou sentar com ele, eu explico pra ele que é uma consequência das ações dele. E das desculpas também. E a gente sempre acha um meio termo, a gente sempre encontra um caminho ali. Então eu sento com ele para encontrar um caminho para ser mais fácil. Mas eu responsabilizo que as ações ainda assim são consequências e são escolhas dele. Então, o meu atendimento ele passa por 3 etapas importantes, né? Essa questão de responsabilidade do paciente de entender que é com ele. Eu falo que meu papel é 40%, é bastante até. Mas os outros 60% são com ele. Se ele não fizer, não resolve nada, o papel tá muito bonito, escrito ali, muito lindo. Porém, segundo, adaptação, né, e empatia com esse paciente, entender que ele tem essa rotina, entender que a gente precisa achar um meio termo e se encontrar no meio do caminho ali. Terceiro, que é a gentileza, que é falar isso tudo com gentileza também, que eu acho que é um caminho muito incrível. Com o paciente sem medo de me contar quando ele falhou, para eu poder também corrigir essa falha dele,
garante com que a gente não tenha só um resultado a curto prazo, a gente tem um resultado a longo prazo. E não tem só um resultado em questão de rotina e de alimentação. Normalmente a gente colhe resultados em sono, em vida, em trabalho, em exercício físico, e isso tudo reflete numa vida mais saudável como um todo. Então esse é o segredo, tá? São várias coisas, mas é ter essa empatia e entender o que o paciente passa também e ao mesmo tempo fazer com que fique fácil dele fazer, porque o objetivo não é que ele faça por 2 semanas e não queira mais, o objetivo é que ele faça por anos esse dia alimentar com vontade. Obviamente a gente está em um déficit calórico, então a gente diminui um pouco a quantidade, quando é para estabilizar a gente aumenta, mas a minha ideia sempre é montar um plano alimentar que o paciente consegue fazer sem esforço. Ele consegue fazer isso a maior parte do tempo. E ele vai também ter um aniversário, ele vai ter uma festa, ele vai ter alguma coisa que ele vai comer uma coisa fora e não tem problema, porque é fácil para ele voltar para a dieta, porque ela não é difícil de fazer e ele gosta. E esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso segredo, espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais! Tchau!